Todo mundo ficando doente. A população está doente. Mas na realidade não vai resolver, porque se eu tenho deficiência de magnésio, agora você imagina um paciente que não dorme bem, um paciente que é estressado e um paciente que vive comendo porcaria. Se eu tenho resistência insulínica, eu vou ter hipertensão. Então é muito comum o paciente com diabetes e obesidade também ser hipertenso. Então ele começa a tomar remédio para diabetes, ele começa a tomar remédio para obesidade, ele começa a tomar remédio para pressão alta. E daqui um pouquinho ele vai começar a tomar remédio para arritmia do coração, porque vai faltar magnésio, e magnésio é o mais potente antiarrítmico natural que nós temos. Se eu tenho deficiência de magnésio, eu vou ter arritmia cardíaca. Então eu começo a tomar uma opção de coisa, mas na realidade não vai resolver, porque se eu tenho deficiência de magnésio, para curar eu tenho que tomar magnésio, não adianta. Então o que causa resistência insulínica? 3 coisas importantes vocês têm que entender nessa apresentação aqui. Primeiro, você tem que entender que uma noite de sono mal dormida aumenta a resistência insulínica. Mesmo que você não seja diabético. Se você dormiu mal ou não dormiu, no dia seguinte você tem uma maior produção de insulina. Porque você vai aumentar a resistência insulínica, o seu pâncreas vai ter que produzir mais, que vai aumentar. É um ciclo vicioso. Então, um paciente diabético, eu vou ter que preocupar muito como que ele dorme. Vou ter que fazer tudo para ele dormir bem. Eu tenho que ensinar ele como é que faz, como é que é o ambiente, como é que ele tem que jantar, o que ele pode ingerir na hora de dormir, porque muitas vezes ele precisa de uma melatonina para ajudar, tá? Que agora é permitido no Brasil, por muitos anos não era, por questões políticas, não médicas. Lá nos Estados Unidos você compra até no Walmart, você vai no supermercado, você compra melatonina. Aqui agora é disponível, você vai conseguir. Você tem que gerenciar o seu nível de estresse. Você tem que saber quando parar, porque às vezes você deita na cama e continua trabalhando. Você tem que fazer igual uma torneira, quando ela está aberta, quando ela está fechada, está fechada. Quando ela está on, ela está on, quando ela está off, ela está off. Então isso é muito importante você entender isso. E você que tem uma vida estressante, você tem que saber separar o trabalho da vida pessoal. Quando você chega no trabalho, você tem que desligar a casa. Ficar focado no trabalho. Quando você sair do trabalho, você tem que desligar o trabalho, focar na casa. Se você misturar as coisas, é complexo. E hoje eu sei que é difícil, porque a maioria leva trabalho para casa, infelizmente. E o que nós estamos discutindo aqui, olha lá, aumento de carboidratos. Agora você imagina um paciente que não dorme bem, um paciente que é estressado e um paciente que vive comendo porcaria. Vive comendo massa, vive comendo pizza, vive comendo pão, vive comendo macarrão, entendeu? Vive tomando refrigerante. Aí você junta isso tudo, você tem esse problema sério que o mundo está tendo. Todo mundo ficando diabético e obeso. Todo mundo ficando doente. A população está doente. Por hábitos errados. Então, se você começar a monitorar como é que eu diminuo a minha ingestão de carboidrato, como que eu durmo melhor e como é que eu gerencio o estresse. O segredo não é não ter estresse, não existe. Não interessa para onde você for hoje. Eu vou para a cidadezinha pequena, vai para lá que a violência já chegou lá, não adianta nada. Não adianta nada. O que você tem que aprender é gerenciar o seu estresse. Tá? Então, o que vai acontecer? A resistência insulínica vai levar à pressão alta. Todo o seu organismo agora está sob pressão. O seu coração tem que trabalhar com mais força, entendeu? O seu fígado recebe mais impacto. A parte de dentro dos vasos produz uma substância chamada óxido nítrico, que é esse NO que você está vendo aí no slide. Só que a produção do óxido nítrico cai. Então a vasodilatação diminui. Aí vem vasoconstrição. E aí você acaba tendo dislipidemia. Porque quando você come carboidrato demais, esse vai virar açúcar. Esse açúcar vai ser armazenado na forma de glicogênio. Na hora que o estoque de hidrogênio está no máximo, já não tem mais, começa a virar gordura, começa a virar triglicérido. Então, ingestão de carboidrato